E aí, tudo bem? Você é aquele tipo de pessoa que deixa as coisas para depois? Que tem algum compromisso para fazer nesse momento e acaba se distraindo com WhatsApp, com Facebook? Você tem que, por exemplo, arrumar o seu quarto e quando você vê, você está olhando no YouTube sobre a Era dos Dinossauros? Ou quando você tem que fazer algum exercício físico, quando você vê, você está na poltrona, sentadão, comendo aquela pipoca e vendo um filme? Você é desse tipo de pessoa? Se sim, fica comigo aqui que eu vou te explicar hoje 4 formas de você conseguir vencer a procrastinação. Mas, Matheus, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de deixar as coisas para depois. Quer seja um compromisso, quer seja uma obrigação, quer seja uma atividade do dia a dia. Você tinha que fazer ela agora, mas por algum motivo você deixa ela sempre para depois. Não, você tem que fazer um exercício físico agora, você tem que fazer a leitura de um livro, por exemplo, você tem que trabalhar bem naquele momento, você tem que estar partilhando o momento com o seu companheiro, com a sua família, mas você acaba sempre deixando isso para depois. Ah não, depois eu faço. Ah não, amanhã eu faço isso. Ah não, putz, agora não dá, agora estou complicado, não, depois de amanhã eu vejo isso. Isso é uma coisa que a gente tem com muita frequência, né? Então se você tem isso, não sinta nenhum anormal, porque pelo contrário, você é muito normal. Isso é super frequente na rotina de qualquer ser humano, ou na maioria deles, né? São poucos aqueles que conseguem vencer sempre a procrastinação. E a procrastinação, ela é muito esperta, né? Ela é muito ardilosa. Por que isso, pessoal? A procrastinação, ao mesmo tempo que ela atrapalha você, ela está te atrapalhando, ela está evitando que você faça aquilo que você tem que fazer naquele momento. Ao mesmo tempo que ela te atrapalha nisso, ela é como se fosse um anestésico para a sua consciência. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que você não fala, não, eu não vou fazer, que isso daí é ferir você, tipo, cara, eu sei que isso é importante, eu sei que eu tenho que fazer isso, e eu não vou fazer, putz, complicado. Ao mesmo tempo que isso ia te ferir, a procrastinação não fala pra você falar, não, eu não vou fazer. Ela fala assim, cara, faz depois, não, depois eu faço. Ah, isso daí não é tão importante agora, depois eu faço. Ou, eu tô cansado, depois eu faço. E esse depois, ele não diz que não vai ser feito, mas no fundo, você vai acabar não fazendo mesmo. Porque a gente sempre vai deixando para depois. E o hábito, tanto o hábito bom quanto ruim, ele acaba cada vez mais entrando no nosso caráter, nossa forma de agir. Então você deixa ele, essa procrastinação te dominar uma vez, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 100ª vez, cada vez mais você vai ter dificuldade de fazer aquilo que deve ser feito naquele momento, tá? Então eu vou te falar agora 4 ferramentas, né? Porque hoje muita gente usa psicologia, o positivo, mentalidade positiva para tentar solucionar esse tipo de problema, só que na minha experiência pessoal, que tenho quase 10 anos nessa trajetória de autoaperfeiçoamento, de tentar ser uma pessoa melhor, um melhor profissional, uma melhor pessoa melhor como um todo, eu descobri, e também através de estudos e leituras que eu faço com bastante frequência, que essa psicologia otimista, não, eu vou conseguir, não, vamos lá, vamos conseguir. Isso ele é muito superficial. Isso vai acabar não te ajudando a vencer essa barreira. Então, vamos lá. Quais são as 4 ferramentas que eu vou te falar nesse exato momento para você conseguir vencer a procrastinação? Primeiro, a meditação. Isso é a primeira ferramenta. Mas, Matheus, meditação, isso não é que é usado pelos monges budistas, pelos religiosos em mosteiros? É utilizado. Mas isso é uma prática que cada vez tem sido mais frequente na nossa sociedade. Isso é uma prática extremamente antiga, que data de mais de 2 milênios, mas
Isso caiu-se em desuso na sociedade e agora cada vez mais tem estudos mostrando que a meditação traz uma série de benefícios para a pessoa. Saúde mental, a saúde física, a combate à ansiedade, ao estresse e também na procrastinação. Ah, por quê? Você deve ter ouvido falar bastante daquele mindfulness, né? Que é você estar presente naquele momento. A meditação te ajuda também nisso. Ela vai te ajudar a você, através de algumas técnicas que eu vou te falar agora. A primeira seria você sentar numa cadeira confortável, com a sua coluna ereta e os seus membros relaxados. Depois disso, você diminui a frequência de respiração. Então você inspira lentamente e expira lentamente. A partir do momento que você começar a fazer esse processo, 10, 15, 20 ciclos de respiração, você vai perceber que você começa a estar mais presente. Então você vai começar a ouvir melhor os ruídos ao seu redor, o barulho da rua. Você vai começar a sentir um pouco o seu corpo um pouco mais perceptível. O seu paladar você vai sentir mais também. Então você vai começar a sentir que você está mais presente naquele momento. Então no momento que você tem que tomar a decisão, cara, faço ou não faço? Ah, não vou deixar para depois. Não, peraí. Para, respira, faz esse ciclo de 15, 20 respirações, que não vai tomar mais do que 1 minuto seu, e você vai conseguir tomar uma decisão de forma mais consciente e não tão impulsiva. Né? Tá? Outra ferramenta, pessoal, que vai te ajudar certamente a vencer a procrastinação. Traçar metas. Né? Mas metas, Matheus, daí não é coisa de empresa? Não. Também é de empresa. Mas também você pode traçar metas pessoais. Né? Quando a gente fala dos nossos campos, quando a gente fala dos nossos pilares da vida, que baseiam a nossa vida, existe um pilar profissional, um pilar familiar, um pilar social, um pilar ligado a lazer, à saúde. Para esses pilares, cara, qual que é a sua meta? No teu pilar profissional, sua meta qual que é? É ser presidente de uma empresa? É construir sua própria empresa? É escrever 3 livros? Qual que é a tua meta profissional? A tua meta pessoal, qual que é? Construir uma família? Casar nos próximos 2 anos? No pilar social, você participar de uma ONG? Fazer visita mais frequente a asilos? E aí, pessoal, vocês conseguem, tendo esses pilares com clareza, você começa a traçar metas. Então, um exemplo, eu quero ter minha própria empresa. Para ter minha própria empresa, o que eu preciso ter? Meta número 1, ler mais livros sobre negócios. Mais livros, mas é muito amplo. Aí, pessoal, entra a meta SMART, que a gente chama, né? SMART. É uma abreviação de 5 palavrinhas. S de specific, ou seja, uma meta específica. M de measurable, ou seja, mensurável. A de attainable, ou seja, uma meta atingível. R de relevant, ou seja, uma meta relevante. E T de time-based, ou seja, uma meta que seja baseada em tempo. Ou seja, uma meta que eu fale até dia 25 de junho de 2019, eu vou ter que ter lido no mínimo 3 livros sobre esse assunto específico. Eu consigo mensurar minha evolução. Minha meta profissional é ler 30 livros sobre negócios em 1 ano. Então eu vou ter que ler mais ou menos 2 livros por mês. Então todo mês eu vou ter que ler 2 livros. Então a cada mês eu vou checar. Cara, li 2 livros ou não li? Não, não li. Cara, então vamos lá, então vamos correr. Então tendo essas metas em mente, você vai conseguir ter mais clareza do que você tem que fazer naquele momento. Porque muitas vezes você acaba procrastinando, não pela força de vontade, mas pela falta de clareza do que você tem que fazer e como aquilo que você tem que fazer vai se conectar com uma meta ou com um propósito mais alto na sua vida. Terceira ferramenta que vai te ajudar nisso é um calendário. Calendário. Ah, Matheus, calendário é para ter a data da minha avó, de aniversário da minha avó, minha data de aniversário de namoro, de casamento. Também é.
Mas o calendário que eu digo aqui não é tanto nesse sentido, mas quais são as ações que você tem que fazer no seu dia a dia? A gente pode dividir, por exemplo, um dia em 3 períodos. Tem o período da manhã, tem o período da tarde e o período da noite, por exemplo, né? O que eu tenho que fazer de atividade no período da manhã? Eu tenho que acordar às 5 da manhã, tenho que fazer uma atividade física, depois eu quero ler 15 minutos de um livro, depois eu vou para o trabalho, aí à tarde ainda estou no trabalho, ou tenho que levar meus filhos para a escola, ou tenho que estudar 2 horas de manhã e 2 horas à tarde, e à noite eu posso, por exemplo, marcar de jantar com um amigo, levar o companheiro ou a companheira para um jantar, dedicar tempo a conversar com os filhos, a brincar com os filhos. Então, é importante, além de você descrever o que fazer, é bom você exercitar também qual que é o tempo que você vai dedicar àquilo. Então é importante se falar, eu vou dedicar meia hora àquilo. Então na meia hora que você se comprometeu fazendo esse calendário, fique realmente presente naquela meia hora. Coloque um despertador. Isso é um método chamado Pomodoro. É um método bastante utilizado em que você coloca exatamente o tempo que você se propôs a ficar naquela atividade. E naquele momento que você se propôs a ficar naquela atividade, você vai tirar tudo que está ao seu redor. Celular, telefone, internet, fecha a porta do quarto, se tranca no escritório, qualquer coisa que tire o seu foco. Depois de você acabar aquele tempo determinado, 20 minutos, meia hora, aí sim você pode fazer aquilo que talvez era uma urgência que surgiu naqueles 20, 30 minutos e você atende a alguma solicitação que alguém te fez, por exemplo, tá? Então, é importante você ter esse calendário com o que fazer e quanto tempo dedicar naquela atividade, de segunda a domingo. Porque o final de semana a gente também tem a tendência de se estrangular até a tampa durante a semana e no final de semana não fazer nada. Então, como é que você aproveita bem também o seu tempo no final de semana? É importante pensar nisso, tá? E a quarta ferramenta, e ela é extremamente importante, ela eu queria frisar também bastante, são os hábitos, né? O homem não nasce, ele se faz. E a gente é um conjunto de hábitos, de virtudes que leva a gente para a excelência, ou seja, ser realmente uma pessoa boa. Então, que hábitos que você nutre no seu dia a dia, né? Você tem o hábito de sempre deixar para depois? Então, comece com um pequeno propósito no seu dia a dia, né? Se você tem a tendência de sempre procrastinar as atividades da sua vida pessoal, se proponha a uma atividade no seu dia, por 2 semanas, não procrastinar, de forma alguma. Que seja você chegar à noite e ter um tempo com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, né, dedicado à família. Às vezes eu não quero ficar muito com eles, eu quero ficar vendo minha novela, lendo meu jornal. Cara, se proponha a criar esse hábito de não deixar para depois esse momento, por exemplo. Isso vai criar hábitos em você que vão combater essa procrastinação. No trabalho, por exemplo, eu sempre deixo para depois fazer aquele relatório que é mais chato. Se você enxergar que sempre é aquele relatório que você deixa para depois, cara, se proponha por 2 semanas a não deixar aquele relatório para depois. Então, das 10 coisas que você deixa para depois no trabalho, relatório, adia reuniões, atrasa na hora de ir para um almoço, por exemplo, se proponha a uma delas não procrastinar de forma alguma. Faça dia ou faça sol. Não precisa ser as 10 ao mesmo tempo, apenas uma. Então eu vou falar que seja fazer o relatório que eu tenho que fazer semanalmente sem adiar. Você vai perceber que depois de você fazer um dia não procrastinando, 5 dias, 1 semana, 10 dias, 2 semanas sem procrastinar, fazer este relatório, você vai ganhar uma disposição mais fácil de vencer a procrastinação nesse âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito de lazer e esporte, etc. Então, pessoal, os hábitos, eles são um grande caminho e uma grande aliado seu, essa ferramenta,
para vencer a procrastinação. Acho que por hoje é só, pessoal. Eu não quero ser muito extenso. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais em o que mais a meditação, Matheus? Quais são os benefícios além da procrastinação que a meditação pode me trazer? E para procrastinação, qual que é a postura do seu corpo? O número de respirações? O que você tem que pensar naquele momento? Sobre metas, eu falei um pouco sobre metas SMART, né? Mas como você constrói sua meta? É uma meta para 5 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses? Então, aprofundar mais nisso. Quando a gente fala de um calendário, eu vou dar para você no próximo vídeo um calendário que eu mesmo construí para as minhas atividades de segunda a segunda, para que você também consiga aplicar na sua casa e na sua realidade essa gestão das suas atividades através de um calendário no seu dia a dia. E também fala mais sobre hábitos, que é uma ferramenta extremamente poderosa e importante para todos os âmbitos da nossa vida. Procrastinação, preguiça, pessoa que é mais irritada, etc. Tá? Então, por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui, curte, compartilha com seus amigos. É muito importante para mim saber a sua opinião, se isso de fato ajudou você e você me trazer também outras coisas que você queira saber mais a fundo, que aí vai ser um prazer explicar para você, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço.